Finalmente, 5 semanas depois, o Cruzeiro está oficialmente de volta. Cruzeiro e Mirassol, Mineirão lotado, sábado às 6h30 da noite. E o Cruzeiro que terá novidades na equipe, já que Matheus Pereira dúvida para a partida, já que tínhamos ali a possibilidade de acompanhar o nascimento do seu filho, que pode acontecer a qualquer momento. O Matheus Pereira virou dúvida para este jogo, só que a informação que surge neste sábado é que o Matheus Pereira vai estar à disposição do treinador Leonardo Jardim e que o camisa 10 do Cruzeiro vai poder sim estar ali no banco de reservas, não será titular do Cruzeiro, até porque não participou como outros jogadores têm participado dos treinamentos. E por isso a decisão do treinador de deixar o Matheus Pereira no banco de reservas. Mas é uma opção de luxo, é uma opção muito interessante no decorrer do jogo. E para a galera que sempre critica, o desempenho ali, principalmente a entrega do Matheus Pereira dentro de campo, acabou. Com o Leonardo Jardim, o cara, se não jogar, se não se entregar, não vai ter oportunidade no Cruzeiro. E a própria lista dos relacionados ainda não foi divulgada pelo próprio Cruzeiro neste sábado, mas a expectativa é de que nós tenhamos o Kaique ali na lateral esquerda de volta, o Lucas Romero de volta no lugar do Wallace. Então algumas novidades, algumas modificações devem acontecer. É muito importante começar com o pé direito, conquistar os 3 pontos. E acredito que o Mirassol, que vive um péssimo momento, é o adversário perfeito para que o Cruzeiro comece essa volta por cima. A confiança do torcedor está lá em cima e é por isso que o Mineirão vai estar lotado. E falando também em projeções da atual temporada, o volante Matheus Henrique concedeu uma entrevista para a galera do O Tempo Esportes. E ele conta sobre o pacto que foi feito com o treinador Leonardo Jardim para que o Cruzeiro atinja grandes objetivos na atual temporada. Eu vou colocar na tela as falas do Matheus. Só que antes, família, eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais falas do Matheus Henrique. Aqui, um elenco muito qualificado e é claro que a gente sabe que o estadual não foi como a gente queria. A gente tinha a intenção, o desejo, a vontade de voltar a fazer o Cruzeiro ser campeão mineiro e infelizmente não foi possível. Mas tiramos muitas coisas, desse 2, 3 meses de temporada, desse início, que não foram boas, mas que a gente sabe que tirou as coisas boas, positivas, como você falou. O Campeonato Brasileiro vai iniciar, a Copa do Brasil, Sul-Americana, e a gente sabe que não podemos cometer os mesmos erros, Então, sem dúvidas, a gente chega forte, sim, com o desejo de dar grandes voos na temporada. Eu me lembro quando você estreou naquele jogo contra o Bragantino. E para o treinador muda, um pouquinho do que é o pedido para você. Você tem características mais ofensivas, tem essa determinação, por exemplo, como era com o Diniz. Você jogou mais com o Romero. Você tem essa liberdade para sair mais do meio campo. Agora com o Jardim, que inicia, não quero nenhum spoiler, tá? Mas até pelo que já foi apresentado desses jogos treino, do amistoso agora contra o Red Bull Bragantino, com o Wallace. Você sai mais, fica mais, tem essa determinação dependendo de quem está do seu lado? Cara, não vou entrar em termo do Diniz, do Seabra, do próprio Wesley, porque já foi. Então, o que eu posso falar do Jardim é que ele é um treinador que gosta de muito equilíbrio defensivo, equilíbrio tático e de acordo com quem ele pede para... Já tivemos jogos treinos, E quem iniciou esses jogos treino, quem entrou durante os jogos treinos na função de meio campo, ele pede esse equilíbrio. Um volante protegendo mais a defesa, um saindo mais, mas não que esse que sai mais é um meia, armador, atacante. É como ele falou, esse box to box que consegue fazer essa transição defesa-ataque
Então, a pedido do professor Leonardo Jardim é isso, um grupo bem equilibrado, a defesa protegida e o outro sempre sustentando ali, dando apoio pro pessoal da frente. Já para destacar desse trabalho do Leonardo Jardim, dá para a gente já fazer, porque o torcedor ainda viu pouco, né? Já chegou no meio do caminho, última rodada praticamente daquela primeira fase, depois os jogos contra o América, ele trocou pneu com o carro andando, né, praticamente. Depois tem esse tempo para ir para trabalho com vocês, por mais que a gente tenha acesso à toca, dá para ver pouco assim do que é o trabalho. O que você destacaria do trabalho do Jardim? Cara, nesse período, acho que, como a gente, vou voltar a dizer, né, não era o que a gente queria ser eliminado, né, na semifinal, a gente tinha o desejo, a gente sabia da pressão que a gente tinha que ganhar esse título. Então, esse período foi muito positivo, né, em muitos sentidos, assim, dele organizar, dele colocar as ideias dele, a filosofia de jogo que ele acredita, né, que ele já tem muita experiência por onde ele passou nas outras equipes. E eu acredito que a gente está assimilando bem. E como ele mesmo falou pra gente, né, que agora vai começar de verdade, agora começa a valer, jogo quarta e sábado, quarta e domingo. Mas o que eu posso dizer é que a gente está, cara, cada vez mais preparado, mais pronto, dentro da filosofia que ele acredita e com a expectativa muito alta, né, de poder iniciar essa competição aí do zero junto dele. Você assustou um pouco quando ele marcou um churrasco? Porque normalmente o treinador europeu é tido como mais frio mesmo, às vezes não tem muita relação ali, proximidade, às vezes com o jogador, né? Mas ele não, já chegou, marcou um churrasco para conhecer a galera, assustou um pouco? Cara, assustar não, porque isso da nossa cultura aqui é uma coisa muito normal, né? Tipo, nos clubes brasileiros, assim, quando tem principalmente semana cheia, e a gente teve esse período, mas foi muito legal da parte dele. Ele falou, a gente treinou aqui de manhã e a gente foi à tarde pro churrasco. Ele levou todo o pessoal, né? Não só os atletas, a comissão, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da rouparia, todo o staff, que ele falou que a gente tem que estar conectado, com sinergia, se conhecer melhor, porque para ele também não é fácil, né? Ele da comissão, eles estavam na Arábia, são portugueses, então isso também acho que é válido para eles conhecer mais a gente, conhecer mais da nossa cultura. E como ele falou, tá junto, porque a partir de sábado começa a valer e a gente tem que estar cada vez mais junto, porque sabe que é uma temporada de grandes desafios. Ô, Mateuzinho, a gente... Imagino é um mínimo de meta aí estabelecido para vocês, acho que já bateu muito na trave na temporada passada, né? Chegar na Libertadores, por bem pouco mesmo o Cruzeiro não esteve lá. E o Pedrinho chegou a falar depois que conversou com vocês no término da temporada passada e que vocês prometeram um título para ele, assim, né? Disseram, olha, você, por tudo que a gente conhece do Pedrinho, toda a história que o torcedor mesmo conhece dele, falou, não, esse próximo ano a gente vai dar o sangue e tal. Então tem essa dívida mesmo, assim, os jogadores ficaram com essa dívida com o Pedrinho? Cara, quando você tá num grande clube, você vai ser sempre cobrado por isso, né? Por títulos. Boas campanhas não sustenta. Então, ano passado a gente teve o vice da Sul-Americana e a gente sabe entre nós que a gente poderia ter ganho, né? Que a gente deixou escapar. E a gente, dessas situações negativas, a gente tem que tirar algo positivo, né? E o algo positivo é não deixar acontecer novamente no próximo ano. Então a gente tem brasileiro, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem a Sul-Americana novamente. E, cara, com o nosso elenco, com a nossa estrutura, com o apoio do nosso torcedor, com o respaldo da direção, se pegar o nosso grupo, um grupo muito qualificado, nós sabemos que temos condições e que a gente tem que pagar um preço por isso. E que o nosso torcedor possa ter a ciência que a gente está trabalhando muito para trazer essa alegria, para trazer essa glória novamente aqui para a Toca da Raposa. Ô, Matheus, você... E seguinte, família, recentemente tinha surgido aí uma possibilidade do João Paulo se tornar reforço do Cruzeiro nas próximas janelas de transferências. Só que a informação apurada é de que o Cruzeiro não tinha interesse no João Paulo e não tem interesse neste momento em contratar nenhum goleiro. É claro que tem jogadores que estão no radar do Cruzeiro, mas que não há negociações ou interesse mais concreto por parte da Raposa. E a gente viu aí as falas do próprio Leonardo Jardim, que disse, né, que quando ele chegou, o Cássio estava fora de ritmo, estava fora da sua melhor forma física. E ele falou com o Cássio, você não vai jogar, você tem que treinar mais. Palavras do Leonardo Jardim
no podcast do Cruzeiro e que hoje o Cássio conseguiu ali emagrecer, conseguiu se preparar melhor fisicamente e que está muito melhor do que estava no início da temporada quando o Leonardo Jardim chegou. Agora, família, é importante a gente frisar que o jornalista Fábio Sormani, que cobre o Santos, ficou sabendo do interesse ali, o interesse do Cruzeiro em contar com o João Paulo, falso interesse, porque o Cruzeiro não tem interesse, e ele simplesmente pediu a contratação do William, lateral direito do Cruzeiro. Aí eu fico pensando, primeiro, os caras lá de São Paulo inventam que o Cruzeiro tem interesse e ainda querem colocar o William na negociação. Um cara que é titular do Cruzeiro, que estava na seleção brasileira na temporada passada, com o João Paulo, que hoje é o reserva do goleiro Gabriel Brazão. Me fala, qual é o sentido que passa na cabeça desses caras? Sem noção alguma, citar a possibilidade de trocar o João Paulo pelo lateral direito William. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!